Pronto, meus amigos, aí paradinha estratégica aí, finalizando a nossa paradinha estratégica do cafezinho, vamos continuar a nossa parte 2, né? Essa paradinha ela é muito importante, gente, isso ajuda até você aí na sua aprendizagem, né? Por quê? Porque você vai estudando, gente, você vai estudando, o que que vai acontecer? Você vai ficando com a fadiga, né? A fadiga é algo natural que acontece, aquele cansaço físico e mental, e o estudo gera muita fadiga, muita fadiga. Então, o que que você vai acontecer? Com essa fadiga, ó, você teve a fadiga, né? Tá lá. Você dá essa paradinha aí de 10 minutinhos, 15 minutinhos, cara, você volta, você ajuda a combater a fadiga e você fixa mais conteúdo, né? Ok? Vamos lá. Capítulo 2º, né? Capítulo 2º, ele vai falar dos serviços cobrados, né? Isso mesmo, ó. Das diretrizes para a regulação dos serviços de transporte público coletivo. Professor, transporte público coletivo. Então, transporte público coletivo no âmbito municipal, ele deverá ser o quê? Regulado. Professor, o que nós temos de destaque aqui? Claro, o transporte público coletivo, né? Que é os transportes coletivos aí, os ônibus aí, que em todos os grandes municípios do Brasil nós temos, né? Bacana. Vamos lá. Artigo 8º, ele vai falar o quê? Da política tarifária para o transporte público coletivo, né? Claro, política tarifária é um assunto muito importante. Também comigo, a política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes, ou seja, para implementar a política tarifária, ele deverá o quê? Atender todas essas diretrizes. Primeiro, promoção da equidade do acesso aos serviços. Então, vai ter que ter um valor, que esse valor seja acessível, né, de forma igual para todos aos serviços aí de transporte coletivo. Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços, né? Olha aí, melhoria na eficiência, né? Por exemplo, na eficiência, eu saio do bairro, vou até o centro da cidade, né? Então, um caminho que é eficiente, produzir mais com menos, ou seja, o menor tempo possível para chegar, para fazer esse carreto, né? E eficácia, o que é isso? Atingir o objetivo, chegar lá no local que ele deseja, né? Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano. Como assim, professor? Ser instrumento da política de ocupação? Claro, gente, o transporte público coletivo ele é fundamental para integrar os bairros aí a economia do município, né? Então, ele é o quê? Ele é um grande instrumento da ocupação. Às vezes, né? O que acontece com esse princípio aqui, né? Acontece, às vezes, tem um bairro que está nascendo, ali não tem um fluxo grande de pessoas, mas pela política tarifária, ele deverá o quê? Atender aquela comunidade, embora que seja pequena. É claro que com a adoção de linhas, ela vai o quê? Vai aumentando ali a ocupação daquele bairro, né? Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para o custeio da operação dos serviços. E aí tem que pegar o canetão, que neste caso aqui eu tenho que fazer algumas considerações. Contribuição, professor. Essa contribuição está falando de quê? Está falando de dinheirinho, né? Ou seja, pagamento. Contribuição dos beneficiários diretos, né? Professor, quem que é o beneficiário direto? É aquele que utiliza o serviço, né? É o usuário, né? É o usuário. Aí, ó, é o usuário. Bacana. E indiretos. Professor, quem que são esses indiretos aqui, né? Esses indiretos aqui são outros outros beneficiários do sistema coletivo, indireto, não diretamente. Professor, dá um exemplo aí do beneficiário indireto. Uma empresa, né? Por exemplo, a empresa lá Concursos contrata aí 50 bus door, né? Você tem um ônibus lá, coloca lá que concursos. Então eu estou sendo o quê? Um beneficiário indireto do transporte coletivo de passageiros, né? Coletivo público, transporte público. Então então exemplo aqui, né? Aí uma coisa muito importante, né? Essa contribuição tanto do usuário direto quanto dos indiretos, né? Para o custeio, né? Para o custeio da operação do serviço, ou seja, esse tipo de serviço que é o transporte público coletivo, preste atenção, ele não visa lucro, né? É para o quê? Para ter uma prestação de serviço, para o quê? Até para o princípio da tarifa módica, né? Ali a questão da tarifa lá é módica, né? O valor aí bem acessível à sociedade. Então é para o custeio, né? Calma que a questão econômica a gente vai falar ainda. A questão econômica está no artigo 9º da lei, né? Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária
para o usuário e publicidade do processo de revisão. Todos os municípios, quando tem aumento da tarifa de ônibus aí, claro, é um pandemônio, né? Você pode ter certeza. Então, o que está dizendo a legislação? A legislação diz que tem que ser simples, tem que ser fácil compreensão, a estrutura, o valor, como é para o custeio. Então, o valor da tarifa está diretamente relacionado ao custeio da operação. Então, ao custeio da operação vai ser o valor da tarifa aí e, claro, na sua revisão também, né? Inciso sexto, modicidade da tarifa. A gente já falou da modicidade da tarifa para o usuário, né? O que é uma tarifa módica, né? É um valor quase simbólico, né? Muito próximo ao custo, né? Por isso que aqui é o custo, né? Então, isso aqui é um tipo de serviço que não visa lucro, né? Claro, ele não visa lucro, né? Ele não vai visar lucro, é a relação econômica desse serviço, a gente vai falar no artigo 9º. Então, segura aí, né? Integração física, tarifária e operacionais dos diferentes modos, né? Diferentes modos e das redes de transporte público privado nas cidades, né? Então, tem que ter toda uma integração. 8. Articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos, né? Então pode ter uma articulação aí dos diversos órgãos aí dos entes federativos, né? União, Estado, município ou entre municípios, né? 9. Estabelecimento de publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo, ou seja, ele quer aí o transporte público coletivo na mídia para informar aí os direitos do consumidor, a qualidade, a quantidade de linhas e assim por diante. E, finalmente, incentivo à utilização de créditos eletrônicos tarifários, né? Isso aqui incluído aqui finalzinho de 2018, né? Olha aí, incentivo à utilização de créditos eletrônicos, né? Tarifários, né? O que vem a ser, professor, um crédito eletrônico? É o cartão aí, é um cartão aí eletrônico que você tem, né? Ou seja, você vai lá, você carrega esse crédito e esse valor você vai utilizando aí conforme você utiliza aí o serviço de transporte coletivo, né? Muito importante esse item 10 aí, né? Créditos eletrônicos, isso aqui pode cair na prova, né? Continuando, vem comigo aqui, artigo 8º ainda, parágrafo 2º, porque tanto o primeiro quanto o terceiro foi vetado, né? Os municípios deverão divulgar, na forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo, né? Os municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público e coletivo. Professor, o que vem a ser, professor, benefícios tarifários, né? O que acontece? Por exemplo, benefícios tarifários, né? Nós temos aqui um benefício tarifário muito importante, né? Que é o quê? Como é que é? O do escolar, transporte escolar, aí ó, né? Para estudantes, aí. Então, estudantes, devidamente regulamentado, né? Ele pode ser isento ou ter um percentual de benefício tarifário, né? Já foi aqui na minha cidade de 50%, né? Da tarifa, ou, né? Idoso também, né? Idoso ou 100%. Então, esses benefícios tarifários concedidos pelo município, né, deverão ser sempre publicados aí para compor a área. Tem outra também que é a tal da tarifa social, né? Então a tarifa social, né? A tarifa social também, normalmente é R$1, quando pode ir para domingo, quando tem jogo, alguma coisa aí, a utilizar esse transporte. Então, o que o legislador diz? Olha, município, se você conceder algum benefício aí, benefício tarifário, você deverá informar a todos. Bacana? Ok, então o artigo 8º da política tarifária a gente já explicou. E agora o artigo 8º, né? Artigo 9º, né? O que trata esse artigo 9º? Esse artigo 9º vai tratar da questão da economia, dos valores, né? Do regime econômico e financeiro, né? Esses serviços aqui, gente, serão serviços que vão visar lucro? Não, a gente já falou sobre isso na política tarifária. Então, a política tarifária tem como objetivo o quê? Vai ter como objetivo cobrir os custos, né? Vai cobrir os custos. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho aí sobre superávit e déficit desse serviço. Só um minutinho, então vem comigo aqui. O regime econômico e financeiro, tá? O regime econômico e financeiro, vamos lá, da concessão e da permissão do serviço de transporte público coletivo, tá? Serão estabelecidos no respectivo edital de licitação. Parou
temos explicações aqui, ó. Temos explicações aqui, tá? Vem comigo. Edital de licitação. Esse tipo de serviço, né? Serviço aí de mobilidade urbana, em especial transporte coletivo, tá? O transporte público coletivo, é uma atribuição do município. Professor, se é uma atribuição do município, o prefeito pode adotar a seguinte postura: não, eu, município de Cuiabá, né? Eu, município de Cuiabá, representando o município de Cuiabá, eu vou constituir uma frota própria para prestar e realizar esse serviço. Pode? Pode. Por quê? Porque é um serviço de responsabilidade do município, né? Então ele pode constituir uma empresa pública ou ele pode também, na própria Secretaria de Mobilidade Urbana, da administração pública direta, fazer esse serviço? Claro que pode, né? Ou ele pode fazer um edital de licitação, tá? Para quê? Para outorgar o quê? A concessão, tá? Ou a permissão desse serviço para terceiros. Empresas especializadas que venham a fazer isso. Então, olha só, o regime econômico e financeiro da concessão e da permissão, ou seja, o município está terceirizando através de edital de licitação, que a gente vai estudar a licitação no artigo 10º dessa lei. Ele tem que ser o quê? Olha, ó, da permissão, sendo a tarifa de remuneração da prestação do serviço, ou seja, né, a prefeitura vai contratar essas empresas através da licitação de concessão e permissão. Essas empresas elas serão remuneradas através da tarifa, ó, tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga ou do outorga do poder público. Então tá aí, aqui falou claramente qual que é o regime econômico financeiro, né? Regime econômico financeiro é que essas empresas, uma vez que sagram-se vencedoras da licitação, através de uma concessão ou através de uma permissão, são dois tipos diferentes aqui, de concessões dos serviços públicos, né? Essas empresas serão remuneradas através do quê? De tarifa, né? Tarifa paga pelo usuário. Então ela vai receber essa remuneração. Isso que diz aí o parágrafo 9º, né? Artigo 9º. Parágrafo 1º, vem comigo. A tarifa, presta atenção aqui, de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída. Então, o parágrafo 1º vai falar da tarifa. Deverá ser constituída pelo preço público cobrado pelo usuário pelo serviço somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma para cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado. Operador público é a própria prefeitura, o próprio município está fazendo isso, ou privado. Esse privado aqui pode ser por concessão ou por permissão. Então, o valor da tarifa, gente, presta atenção, não visa a lucratividade nem do município e nem das empresas. Isso pode cair na prova. Então, o valor da tarifa, preste muita atenção, é para cobrir os custos reais do serviço, né, prestado aos usuários. Essa é a concepção do valor da tarifa, né? E aí, professor, vem comigo, vamos falar um pouco mais de tarifa no parágrafo 2º, né? No parágrafo 2º a gente vai falar um pouco mais dessa tarifa, né? Professor, o que vem a ser a tarifa, né? A tarifa vai ser o quê? Uma tarifa pública. Ó, o preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, né? Professor, e aí, professor? Na prova, o cara vai falar que é uma taxa. Aqui não é uma taxa, aqui é uma tarifa, né? Tarifa pública porque você está recebendo um serviço ali, uma prestação de serviço, no caso ali, de transporte coletivo urbano, né? Sendo instituída por ato específico do poder público outorgante. Professor, ato específico, né? Como é que acontece aí em 99%, né, dos municípios? Ato específico, ou seja, o prefeito, né, vou colocar aqui, ó, o prefeito vai editar um ato específico, normalmente um decreto. Ele decreta o valor da tarifa pública do transporte coletivo e tanto, né, do poder público outorgante. Qual que é o poder público outorgante aqui? O município. Aí. Então, o prefeito, né? Professor, por que município, né? Por que é o prefeito, gente?
Porque o prefeito que representa o município, né? Então, ato específico do poder público, ou seja, como é que isso pode ser cobrado na prova, né? Isso pode ser cobrado na forma da seguinte maneira, né? Quem define o valor da tarifa pública vai ser as empresas lá concessionárias desse serviço, porque eles receberam a outorga desse serviço. Pode? Claro que não pode, né? Não pode a outorga, né? Nem a permissão, né? Não pode ser por permissão, nem por concessão. Quem define isso não é a empresa, mas sim o poder público. No caso aqui, vai ser o prefeito. Esse ato específico é um decreto municipal, onde ele define aí o valor da tarifa pública a ser cobrado pelo transporte coletivo, né? Parágrafo 3º, né? Subsídio tarifário. Boa questão de prova. Professor, o que vem a ser o subsídio tarifário? Nós sabemos que o objetivo dessa tarifa é um só. Qual que é o objetivo dessa tarifa? É o quê? Cobrir os custos, né? Olha aí, o objetivo da tarifa é cobrir os custos reais do serviço prestado, tá? Então é cobrir os custos do serviço, só isso, né? Não visa a lucratividade. O que acontece quando o valor recebido por essa tarifa não cobre os custos aí reais do serviço prestado? Nesse caso, ele vai ter um déficit, né? E esse déficit é chamado de subsídio tarifário, ou seja, o poder concedente, o poder outorgante, o município terá que tirar dinheiro de outro lugar para cobrir esse serviço. Vem comigo, isso que diz o parágrafo 3º. A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se déficit do subsídio tarifário, né? Então, a existência de diferença menor, tá, entre o valor monetário da tarifa. Por exemplo, aí, só para você ter uma ideia aí, né? Nós temos a tarifa pública, né? Aquela tarifa social, que é R$1, né? Vamos supor que é R$5 o normal, isso aí é a diferença. Então, vai ter que ter um subsídio tarifário, né? É um subsídio tarifário aí, ou seja, aqui está dando prejuízo essa operação, né? Bacana. Então, esse é o subsídio tarifário. E agora, pessoal, agora o superávit tarifário. O que vem a ser o superávit? Ao contrário, a existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público e de passageiros e a da tarifa pública cobrada do usuário, denomina-se o quê? Superávit tarifário. Se é a menor, nós temos o quê? Subsídio tarifário. Subsídio, ou seja, alguém vai ter que colocar dinheiro para equilibrar. Professor, superávit, está sobrando dinheiro. Professor, se está sobrando dinheiro, esse dinheiro vai para quem? Esse dinheiro vai para o município ou esse dinheiro vai para a empresa? E aí? Aí, já vou falar aqui para vocês no parágrafo 6º para concluir essa questão do subsídio, tá? Ou do superávit. Se tem superávit, para onde vai o dinheiro? Está aqui. Na ocorrência de superávit tarifário, proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio sistema de mobilidade urbana. Aí, ó. Então, se tiver superávit tarifário, tá, a receita vai para o próprio sistema, ou seja, para o próprio município. E o município deverá o quê? Reinvestir no sistema de mobilidade urbana. Bingo! 10, entenderam? Tudo bem. Importante, esse prejuízo não vai para as empresas de ônibus, tá? E agora, pessoal, agora, ao contrário. Subsídio tarifário. Falou em subsídio tarifário, o negócio está deficitário, está faltando dinheiro. Quem que deve cobrir esse subsídio tarifário? É claro, o legislador aqui no artigo 5º deixou claro essa obrigação. Essa obrigação vai para o quem? Para o município, para o poder público delegante. Está aí, pronto, bingo. Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para vocês, um caso mais prático, né? Quando tem ali o transporte de escolar, né? De alunos, né? Tem lá o vale estudantil lá, o transporte estudantil, né? O que acontece? O cara não paga nada, ou paga 50%, dependendo da regra da legislação do município, né? E aí, professor, aí, essa diferença quem paga é a prefeitura, né? É um déficit, o quê? Um déficit o déficit provocado nesse caso aí, né? O déficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, ó. Deverá ser cobrado por receitas extras tarifárias que devem compor o preço público também, né? Receitas alternativas, né?
indiretas, subsídios orçamentários, ou seja, lá a fonte sendo o município pode colocar dinheiro aqui para cobrir isso, subsídios cruzados intersetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários, dos serviços de transporte, dentre outras fontes, né, instituídas pelo poder público delegante, ou seja, o poder público delegante ele tem que arcar com com essa questão dos déficits, né, com subsídio tarifário. Subsídio porque está negativo, e superávit. Então ele recebe aqui, literalmente, né, os bônus, que é o superávit financeiro, e ele tem também o ônus, né? Ou seja, o preju, que é o subsídio tributário, subsídio tarifário, né? Parágrafo 7º, vem comigo. Competem ao poder público delegante, o município, a fixação do reajuste. Então, quem vai reajustar vai ser o município, e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada pelo usuário. Então, é de responsabilidade do município, a gente já falou isso um pouquinho atrás, né? Vamos lá, parágrafo 8º, compete o poder público delegante, né, a fixação dos níveis tarifários de diversos serviços aí existentes, né? 9, né? Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital. Como assim, professor? Então, ele faz um edital lá para concessão do serviço ou permissão desse serviço, e lá já tem. Será reajustado a cada 2 anos, né, que é o normal, né, ou anualmente, né? Então, ele já coloca para quê? Para que aquelas empresas que venham a participar já saibam qual que é a data e base de reajustar a tarifa, né? No contrato administrativo, né, faz o edital, vencedor, aí assina o contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos, incluirão parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários, né? Ou seja, requisitos aí inerentes ao contrato administrativo, né? Vem comigo, vamos lá. Parágrafo 10º da política da situação econômica financeira, né? As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital, no contrato administrativo, e deverão, né? Então aqui é um assunto aí muito delicado, que é o reajustar, né, o valor da tarifa aí, muito, muito delicado para todo prefeito, né? Com certeza, você pode ter certeza que isso aqui é uma das funções mais ingratas do prefeito, é subir o valor da tarifa, pode ter certeza disso. Então o que acontece? Para tentar reduzir esses impactos, o legislador sabiamente passou alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, né, para a revisão ordinária, né, incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa do usuário. Então ele vai incluir todas aquelas receitas alternativas, né, modicidade, aquela tarifa mais baixa e baratinha lá. Incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas usuárias, né? Então, você tem ganhos de eficiência e produtividade, né? Isso reduz o quê? Ele reduz o valor da tarifa, né? Aferir o equilíbrio econômico financeiro da concessão e da permissão conforme parâmetro indicador definido em contrato, né? Esse item 3 aqui que 99% das empresas conseguem o reajuste, né? Equilíbrio econômico e financeiro. Aí o cara chega lá, a empresa chega lá no conselho, normalmente sempre tem um conselho da sociedade civil organizada, poder público e as empresas, né? Ele fala, cara, subiu o valor do diesel, subiu o valor do salário mínimo, subiu isso, subiu aquilo, tá? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Estou tendo prejuízo e eu preciso, para cobrir os meus custos operacionais, que a tarifa seja majorada em 15%. Bom contador, bom advogado, o cara enfia lá 15%, um cara bom de gogó, né? Cara bom de gogó. Eu mesmo não impressiono com o gogó de ninguém não, cara. Eu sou um cara pragmático, né? Vamos lá, terminando a situação econômico-financeira dos prestadores de serviços, né? O operador do serviço, por sua conta e risco, e sob a anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas do usuário. Tá? Inclusive de caráter sazonal. Tá? Então isso aí acontece, por exemplo, pode, né, sazonal, então ele pode fazer uma promoção de feriado, ok, né? Sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão tarifária ou de remuneração. Então ele pode aí realmente fazer gestão do serviço, né? Ele pode servir. Agora, desconto para quê, né, cara? Vem comigo, né? Quem entende um pouquinho de economia saca essas coisas, né? Gente, isso aqui não é um serviço exclusivo. Isso aqui não tem exclusividade. Então, naquela rota
Bairro A para o centro só passa a companhia A, empresa A. Por que o cara vai dar desconto ali se só passa o carro dele? Por que ele vai abrir mão dessa receita, né? Bacana, tá aí, né? Tá aí. Ok, né? Ah, professor, ele está perdendo para Uber. Rapaz, se está perdendo para Uber, significa que o preço dele está muito maior, né? Ok, né? 12. O poder público poderá, em caráter excepcional, e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas. O que é a revisão extraordinária? Vai ser aquela revisão que não vai acontecer naquela data fixada pelo edital pelo contrato administrativo, que é a revisão ordinária anual, né, normalmente anual que existe, que é extraordinária, né? Por ato de ofício. Então ele pode, o prefeito aí, batar no peito e reajustar, é claro, ele vai ter que ter, né, um caráter excepcional, ele vai ter que observar o interesse público, alguma coisa aconteceu, né? Ou mediante provocação da empresa. Olha, estou quebrado, estou falido, se não dá isso aqui, vou ter que parar a frota, né? Ok. Caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato, né? Olha aí, então a possibilidade aí de revisão extraordinária da tarifa de ônibus, né? Então tá aí, matamos aí a questão da tarifa, né? Tarifa, né? A gente viu a política tarifária, o artigo 8º e o artigo 9º, o quê? Do regime econômico financeiro do transporte coletivo, né? E agora é um capítulo aqui que fala da contratação dos serviços, né? É claro que isso aqui é um tipo de serviço, né? Muito visado na economia, muito visado pelas empresas. Por quê? Porque é uma concessão, uma exclusividade. O cara vai passar o ônibus lá, o cara vai precisar, é o transporte coletivo urbano, né? Público urbano. Então ele trouxe, né, parâmetros para a realização da licitação. Olha lá, a contratação dos serviços de transporte público coletivo, atenção, isso aqui é apenas para o transporte público coletivo, tá? E lembre-se de que ônibus urbanos, né, será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes. Então você já sabe que tem que ter licitação, né? Ou seja, licitação, né? Licitação, vem comigo, né? Primeira diretriz: fixação de metas de qualidade de desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação. Lá no edital vai ter que ter esses requisitos, né? Definição dos incentivos, tá? E das penalidades aplicáveis vinculadas à concessão ou não das metas, né? Não cumpriu a meta de qualidade, você teve índice de atraso, teve não sei o que, você vai ter a penalidade, né? Terceiro, alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente, né? Ou seja, você está fazendo essa contratação aqui, existe um risco do negócio. Então, esse risco do negócio deverá constar no edital de licitação. 4. Estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis, financeiras ao poder concedente. Ou seja, o poder concedente quer saber todas as informações de sua operação, né? Claro, por quê? Porque esse serviço é de responsabilidade do município. Identificação de eventuais fontes de receita alternativas, BUSDOR, por exemplo, né? Complementares, acessórias ou projetos associados, bem como a da parcela destinada à modicidade da tarifa. Modicidade da tarifa, aquele valor baixinho, né? Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário, ok, ao custeio da operação do transporte público, subsídio tarifário, então é menor, né? Coletivo, né? Deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando minimamente o objetivo, a fonte, a periodicidade, o beneficiário, conforme estabelecido nos artigos 8 e 9. Né? 8, ele trata o quê? Da política tarifária, e o 9 do regime econômico-financeiro dessas empresas. Então, todo e qualquer subsídio tarifário que tiver o serviço tem que constar previamente aí, tem que ser claro, né? Bacana, né? E agora, pessoal, agora nós terminamos a parte do quê? Da regulação do transporte coletivo urbano. Bingo, né? E agora a gente é outro transporte. Aqui é o transporte, olha aí, o serviço de transporte privado, coletivo. Privado, coletivo. Como assim, professor? Lá, aquele hotel lá que está levando lá os seus hóspedes para o aeroporto, é um transporte
coletivo privado, não é aberto. E aí, o que diz isso aí? Para que, vamos lá, as diretrizes de regulação. Prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pode ser um CPF ou um CNPJ para prestar esses serviços, né? Deverão ser autorizados. Então, olha, deverão ser autorizados. Transporte escolar também pode, né? Deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes dessa lei. Então, esse é um transporte que tem que ser o quê? Totalmente regulamentado no município, né? Ele aqui não é aberto, né? Ele não é aberto, ele é privado, então ele tem que ter essa autorização para transitar, o município tem que autorizar esse cara aí. Bacana? Então esse aqui é o transporte privado coletivo, né? Agora, ok, agora nós temos aqui um dispositivo novo, né? Que é o 11A, tá? E o 11B. O 11A e o 11B, eles falam do famoso Uber. Aí, transporte remunerado privado individual, né? Aí, privado individual, tá? Vem comigo. Compete exclusivamente os municípios e ao DF regulamentar e fiscalizar. Então, quem que regulamenta e quem que fiscaliza a Uber? É o município, né? Claro, e o DF, no caso, porque o DF não é subdividido em municípios, né? De passageiros previstos no inciso 4 do artigo 10, que é aquele inciso 10, artigo 4, que é dos aplicativos, né? Então, essa aqui é a informação. Então, regulamentou a situação do Uber. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual, olha aí, privado individual, o caso do 11A, de passageiros, os municípios e o DF deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, tem que ser um serviço de eficiência, eficaz e a segurança e a efetividade na prestação do serviço. Agora, vamos lá, quais são os requisitos para o transporte privado remunerado individual? Primeiro requisito, vem comigo aqui, né? Vamos lá. Primeiro, efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço. Então, agora, a Uber agora paga, né? Eu sei porque eu peguei um Uber recentemente no Rio de Janeiro, peguei outro em São Paulo, e lá na minha faturazinha veio lá, ó, impostos municipais. Então agora, claro que isso majorou o serviço, né? A própria Uber não queria a regulamentação do serviço, né? Porque com a regulamentação do serviço acontece isso, né? Acontece o quê? A cobrança efetiva de tributos, né? De impostos, né? Então ele vai ganhar um percentualzinho. Então efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço, né? Então tá aqui. Inclusive, eu como conheço um pouquinho de direito tributário, você pode ter certeza, prefeitão. Isso aqui é um recado para os prefeitos aí. Ó, pega o que os táxis deram para você de dinheiro no ano, tá? No ano. E pega o que a Uber, no caso, todos os aplicativos, né, deu de dinheiro para você no mesmo ano. Você vai ver. Você vai ver que o outro é muito mais, porque aqui é por cada corrida, você fala, pum, pingou, na hora, né? Já repassa lá no mês certo para o município, né? Segunda exigência. Então, primeira exigência, que vai ter que pagar os tributos municipais. Segunda, né? A exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros, APP. Ok, isso aqui, antes da regularização do Uber, já era exigido, né? E do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores nas vias, até DPVAT, né? DPVAT todo mundo paga, então tem o APP e o DPVAT. 3. Exigências de inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS, né? Ou seja, ele tem que pagar lá seu carnezinho do INSS, né? Ok, né? Nos termos da linha H, o contribuinte individual. Então ele tem que ser contribuinte individual do INSS, todo mês pagar a sua guia da Previdência Social. Bacana? Então esses são os requisitos mínimos aí para o cara ser motorista de Uber, né? Bacana. 11B, vem comigo aqui, né? Agora, esse aqui é do veículo, né? Agora é do motorista agora, né? Vamos lá. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso 10, artigo 4º dessa lei, nos municípios que optarem pela sua regulamentação. Nos municípios que optarem. Claro que o cara vai optar, é muito fácil, né, cara? Faz uma leizinha, né, a Câmara. Somente será autorizado o motorista. Ou seja, o 11B são requisitos específicos para o motorista. Tá? Para o motorista, né? Que cumprir as seguintes condições. Primeira, possuir carteira nacional de habilitação categoria B. Bacana, né? Ou superior, C, D ou E. Que contenha a informação, exerce
atividade remunerada. Então, lá na sua... Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 3 super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Nós aqui da Lá Concursos, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.